Olá, 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 meu aluno do Coro Concursos, professor Fábio Kiefer aqui, para resolver algumas questões com vocês. Questões sobre ortografia. Toda a parte conceitual sobre ortografia vocês já viram nos nossos bloquinhos aqui. Agora, resolver exercícios, resolver situações de concurso é fundamental. O bom concurseiro é fazedor de questões, certo? Então nós vamos partir para a primeira questão sobre ortografia. Vejamos aí. Eu fiz questão de colocar aqui, ó, cuidado com a exceção. Cuidado com a exceção, meu aluno, porque você tem a regra, mas você deve prestar atenção e tomar cuidado com a exceção. Olha aqui, ó, a forma dual, que apresenta o verbo grafado incorretamente é, você tem hidrólise com S, hidrolisar com S. Você viu em nossa explicação. Eu dei até como exemplo, se você tem análise com S, que inclusive é a última palavra, então você tem analisar também com S. Tá vendo? Se você tem paralisia com S, que foi o mesmo exemplo que eu dei na aula, então paralisar será com S. Se comércio não tem S, comercializar será com Z. Se banal não tem S, banalizar será com Z. Se canal não tem S, canalizar será com Z. São os exemplos que eu dei. Mas como aqui eu estou dizendo para tomar cuidado com a exceção, é pelo seguinte, ironia não tem S, ironizar será com Z. Ok, mas aqui você tem que tomar cuidado. Porque catequese é com S, porém catequizar é com Z. Foge a regra, foge aquele padrão que eu ensinei, tá? Catequese é com S, mas catequizar é com Z. Então você vai marcar a letra D, porque foge a regra. Muito cuidado. Por isso, meu aluno, por isso, meu pupilo, que a prática é tão importante. É fundamental a prática, tá? Então você, não adianta, conceito, teoria, teoria. Se não fizer exercício, você pode ter uma surpresa no dia da prova. Algumas bancas aí costumam pregar algumas peças. Então, por isso, a importância dos exercícios. Letra D. Se você marcou, parabéns. Vamos para a próxima questão. Tá? Assinale a opção em que a palavra está incorretamente grafada. Veja bem, duquesa. Viram? Sempre que você tiver, tá? Ocupação feminina, a palavra feminina terminada em esa, né? Ou isa, você grafa com S. Por exemplo, duquesa, princesa, profetisa, esa e isa, sempre S. Então você já conhece essa regrinha aqui de nossa aulinha. Por exemplo, estupidez. Vamos lá para a letra E. Por que você sabe que estupidez está correta? Porque é um substantivo abstrato, assim como limpidez, tá? E você viu pela regra lá que substantivos abstratos que vêm de adjetivo, tá? Você grafa com Z, então tá correta. Estupidez, limpidez, sensatez, timidez, todas essas palavras com Z, porque vem de adjetivo, né? Substantivo abstrato que vem de adjetivo. Então você já sabe a regrinha. Olha aqui, ó. Francês, origem. Japonês, origem. Norueguês, origem. Então, sempre que português, origem. Sempre que for origem, com S. S. Também, você viu lá. Gorjeta também, você sabe que é com J. A palavra errada aqui, que está incorretamente grafada, é majestade. Majestade não é com G. Majestade é com J. Claro que mesmo que você desconheça a regra, mas se você tem contato com essa palavra e a leitura proporciona isso, eu sou um grande incentivador da leitura, tenho os meus romances publicados, né, sou escritor também, porque a leitura, ela faz o aluno, além de argumentar melhor, além de ter assim, uma melhor a articulação de palavras, ele tem um arcabouço vocabular, ele tem mais vocabulário, e ele conhece as palavras, mesmo que ele não conheça a regra, ou de acentuação, ou de ortografia, mas ele percebe que há alguma coisa errada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Essa palavra aqui, ó. Café. Você tem tanto contato com essa palavra, ela faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia, que você não precisa conhecer a regra de acentuação, que diz acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S.
para saber que café é uma palavra acentuada. Você conhece a palavra, você tem contato com ela. Então, às vezes, a falta de leitura ela faz com que você não identifique o erro de ortografia, tá? Não é só sobre conhecer a regra, é ter um arcabouço vocabular, ter vocabulário. Mas majestade não é com G, majestade é com J. Essa palavra está incorretamente grafada, como diz o enunciado, ok? Vamos para mais uma questãozinha, meu aluno. Todas as palavras estão com a grafia, com a escrita correta, exceto muita gente vai ficar com dúvida sobre vadear e vadiar. São palavras parônimas, e a paronímia você estudou conosco aqui do Quórum Concurso, lá no nosso bloquinho, que são palavras parecidas, não são idênticas, são parecidas. E essa semelhança gera uma certa confusão. Mas existe a palavra vadear e existe a palavra vadiar. As duas existem, por isso as duas são corretas. Só tem significados distintos. Por quê? Vadiar, viver no ócio, né? Ele é um vadio, ele não quer nada com a vida, ele é um malandro, ele é um à toa na vida. E vadear é você caminhar pelo leito do rio, caminhar pela areia. Então as duas palavras existem, ou seja, as duas estão corretas. Dejeto está correta e iminente, que inclusive tem uma palavra parônima dela, que é a palavra eminente, que também foi explicada, né, aqui no nosso bloquinho de ortografia. Iminente, próximo, um perigo iminente, o perigo próximo. Eminente é aquele que se destaca, né? Uma figura eminente, uma figura importante. Ou seja, só nos resta a letra B, que é a letra que nós vamos marcar. Professor, mas eu não conheço a palavra ojeriza. Tá aí. Eu falei o quê? A falta de leitura, tá, faz com que você tenha uma limitação vocabular, que você não tenha um arcabouço vocabular. Você conhece poucas palavras. E às vezes você erra a palavra justamente por desconhecê-la. Professor, eu não sei o que significa a palavra ojeriza. Você não conhece a palavra. A palavra ojeriza é escrita com J, ojeriza, é com J e não com G. O que significa a palavra ojeriza, meu aluno? Ojeriza é quando você detesta algo, então você tem ojeriza daquilo, você tem asco, você tem verdadeiro pavor de alguma coisa, então você tem ojeriza, você detesta alguma coisa, certo? Isso que significa ojeriza e, repetindo, ela é grafada com J e não com G. Então você teve aqui o primeiro caso, a primeira questão, que é uma exceção, por isso que eu insisto tanto que o concurseiro, o concursando, chame do que você quiser, eu insisto tanto com a ideia de que ele tem que fazer questões. Ele pode se deparar com uma exceção, certo? Que é o caso de catequese e catequizar. Ele pode se deparar, tá, com uma palavra que é comum, mas ele não tem muita clareza sobre ela, pelo mesmo motivo que ele erra a última questão, falta de vocabulário, falta de leitura. Não saber simplesmente o que significa a palavra ojeriza e erra a questão, certo? Então isso aqui é um bloquinho aqui rápido de resolução de questões para você, nosso aluno do Quórum, certo? Para você treinar e para você se conscientizar de quão necessárias são as questões, o contato com elas e praticá-las. Tudo bem? Gente, muito obrigado. Né? O meu jargão, não aprendeu comigo, não aprende com ninguém. E você já viu, né? Nosso sistema aqui, nosso método é rápido e rasteiro para não enrolar o aluno. Fazer com que o aluno tenha contato com aquilo que realmente é pertinente, com aquilo que realmente é importante para ele ter êxito no concurso e realizar o sonho dele. Valeu, pessoal. Um abraço a todos e boa sorte. Continuamos juntos, hein? Valeu. Fala pessoal, professor Lucas Dias na área, professor aqui do Quórum Concursos de Matemática e Raciocínio Lógico. Estamos aqui para comentarmos o nosso simulado, as 3 questões do nosso simulado, que foi referente aí à parte de problemas de conjuntos, tá certo? É um tópico da matemática que é muito cobrado em provas, então é um assunto que de fato você precisa ter domínio, não somente a parte de problemas, tá? Mas toda
a outra etapa de conjuntos também. É claro que, se você fizer uma comparação aí com todas as provas de concursos públicos, essa parte de problemas de conjuntos é o que as bancas, de maneira geral, mais gostam de cobrar, tá certo? Pois bem, vamos lá então. Vamos à nossa primeira questão, que foi da banca FGV, né? Prova Guarda Civil Municipal, Prefeitura de São José dos Campos. A questão, ela fala o seguinte: em um grupo de 30 pessoas, então nós temos a primeira informação, 12 comem frutas regularmente. Beleza. 16 comem legumes regularmente e 4 não comem frutas e não comem legumes. Beleza. A quantidade de pessoas desse grupo que comem regularmente frutas e legumes. Então, no caso, a banca está perguntando a intersecção das duas informações. Então, veja bem, é uma questão que nós temos duas informações. A galera que come fruta e a galera que come legumes, tá certo? Bom, quando você trabalha problemas de conjuntos, você sempre vai ter duas situações. Ou você vai ter o problema que passa para a gente duas informações, e com isso a gente vai construir o nosso diagrama com dois conjuntos, ou você vai ter uma questão em que a banca vai te passar três informações. E aí a gente constrói a nossa questão com três conjuntos, tá certo? No caso aqui, nós temos duas informações, então o nosso diagrama, ele fica nesse formato aqui. Então já já a gente vai explorar esse diagrama aqui, tá certo? Primeiramente, esse primeiro conjunto A aqui vai ser referente à galera que come frutas. Então vou colocar aqui, ó, frutas, certo? E esse conjunto B aqui vai ser referente à galera que come legumes, tá certo? Então vou colocar aqui, ó. Beleza. O que acontece? Esse tipo de questão, você sempre vai começar pela intersecção dos conjuntos, né? Por essa parte do meio aqui. Você não pode esquecer isso, tá? Independentemente se você tem esse valor ou não, você sempre começa por ele, que é justamente a parte comum entre os dois conjuntos. Só que nessa questão aqui, é justamente a pergunta do problema. Veja, a quantidade de pessoas desse grupo que comem regularmente frutas e legumes. Então, é a pergunta da nossa questão. Então, reafirmo, você sempre começa pela intersecção, tendo esse valor ou não. Essa questão, nós não temos esse valor. Mas, independente disso, eu vou começar por aqui, ó. Eu vou chamar por X, um exemplo, tá certo? Aí agora eu vou pegando as outras informações e eu vou completando o nosso diagrama. Olha só, ele fala que 12 pessoas comem frutas. 12 pessoas. Quando você olha o conjunto formado pelas pessoas que comem frutas, que é esse conjunto que eu estou destacando aqui para você, lá dentro nós já temos X pessoas. Tá vendo? Nós já temos ali, ó, X pessoas. Então, você procede da seguinte forma. Você pega o total de pessoas, que são 12, e você vai subtrair essas X pessoas. Então, você não pode esquecer de subtrair, ó. Tá vendo? Perfeito. Agora, eu vou pegar outra informação. 16 pessoas comem legumes. Aí você analisa o conjunto formado pelas pessoas que comem legumes, que é todo esse conjunto aqui que eu estou destacando para você. E lá dentro nós já temos X pessoas. Tá vendo aqui, ó? X pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o total, que é 16 pessoas, e eu vou subtrair quem já estava lá dentro. Tá aí, 16 menos X, correto? Feito isso, temos mais ali duas informações. Primeiro, o nosso grupo tem um total de 30 pessoas, então isso aqui é a nossa população total,
E o problema fala que 4 pessoas não comem nem frutas e nem legumes. Onde que entram essas 4 pessoas? Elas vão entrar aqui, ó, do lado de fora. Dentro dos nossos conjuntos estão aquelas pessoas que comem pelo menos uma das 2 coisas. Fora dele estão as pessoas que não comem nada daquilo, correto? Sendo assim, como que nós vamos concluir o problema agora? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui, ó, 12 menos x, vai somar com x, vai somar com 16 menos x, vai somar com 4 e vai igualar a 30. Então, nós vamos formar essa equação. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Você tem 12 menos x, mais o x, mais 16 menos o x, mais o 4. Isso vai ser igual a 30, tá certo? Aqui, então, menos x mais x você cancela. Vai sobrar ali o menos x. E aí você tem aqui, ó, 12 mais o 16, 28. Mais o 4, 32. Então, mais 32, que vai ser igual a 30, tá certo? Vou jogar o 32 para lá, ó. Menos x é igual a 30, que já estava lá. Aí você tem menos 32. Logo, menos x é igual a menos 2. Como está tudo menos, fica tudo mais. Basta você multiplicar por menos 1. X é igual a 2. Que é a pergunta do problema, né? Ó, a quantidade de pessoas desse grupo que comem frutas e legumes. Então, nós encontramos que x é igual a 2. São 2 pessoas. Pelas alternativas, ficamos aqui com a letra B. Tá certo? Maravilha? Fizemos, então, a nossa primeira questão do nosso simulado. Vamos projetar aqui a nossa segunda questão. Vamos lá. É uma questão agora da banca Avança, que está dominando muitas provas aí pelo Brasil. Prova da Guarda Civil de Prefeitura, da Prefeitura de Americana. Vamos lá. A questão, ela fala o seguinte. Para uma vaga de emprego, foram entrevistados 820 candidatos, então vai ser toda a nossa população, dos quais 450 falam que são carpinteiros, 250 falam que são pedreiros e 320 não são carpinteiros e não são pedreiros. Dos candidatos entrevistados, são carpinteiro e pedreiro, ou seja, olha só, mais uma vez, né, uma questão que se parece com a primeira, onde a banca está perguntando justamente a intersecção. O que acontece? O esquema é o seguinte, aqui a questão vai ter um detalhe a mais. Nas alternativas, a banca coloca em porcentagem. No final das contas, nós vamos ter que transformar o valor final para porcentagem, tá certo? Bom, pois bem, vamos lá. É uma questão que nós temos 2 informações, né? O pessoal que é carpinteiro e o pessoal que é pedreiro. Então, eu vou projetar o nosso diagrama semelhantemente, tá aí, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, o primeiro conjunto, que é o conjunto A aqui, vai ser o pessoal que fala que são carpinteiros. Então, vou colocar aqui, ó, carpinteiros, correto? E o nosso segundo conjunto, que é o conjunto B, é o pessoal que se diz pedreiros. Então, vamos colocar aqui. Perfeito. Você já sabe por onde nós temos que começar. Você sempre vai começar pela intersecção. Só que nessa questão aqui também nós não temos o seu valor. Mas independente disso, eu vou vir aqui na intersecção e eu vou colocar x, correto? Independentemente disso, x. Bom, agora nós vamos pegando as outras informações e nós vamos subtraindo. Então, você vai ter o seguinte, olha só que interessante.
eu já vou colocar aqui, ó, 820 é toda a nossa população, certo? Depois, 450 falam que são carpinteiros. Você tem aqui, ó, o conjunto formado pela galera que é carpinteiro, tá vendo? Esse conjunto aqui que eu estou destacando, lá dentro você já tem X. Então, o que você tem que fazer? Você vai pegar aqui 450, que é o total, menos quem já está lá dentro, que é o X. Então, temos essa informação aqui, beleza? A outra informação é que 250 pessoas falam que são pedreiros. Aí, você tem aqui, ó, o conjunto formado pela galera que fala que são pedreiros, tá aqui, certo? Lá dentro, você já tem X pessoas. Então, o que vai rolar? Vai rolar o seguinte, você vai pegar o total, que é 250, menos quem já está lá dentro, menos X. Então, tá aqui, ó. E aí nós temos, deixa eu ver aqui, nós temos mais uma informação. O problema fala que 320 pessoas não são carpinteiros e não são pedreiros. Essas pessoas, então, elas ficaram do lado de fora, tá certo? Sendo assim, nós preenchemos o nosso diagrama, tá tudo organizado. Como que nós vamos encontrar esse valor do X? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar 450 menos X, vai somar com X, vai somar com 250 menos o X, vai somar com 320 e vai igualar ao 820. Então, compare as duas primeiras questões. Elas são muito semelhantes. Então, você vai fazer o seguinte, ó, mãos à obra. 450 menos o X, mais o X, mais 250 menos o X, mais 320, que vai ser igual a 820, correto? Vamos lá. Menos X com mais X você cancela, sobramos ali com menos X. Bom, 450 com 250 vai dar 700, mais o 320 vai dar 1020. Então, mais 1020. Isso é igual a 820, correto? Vou passar o 1020 para o outro lado. Menos X é igual a 820 menos 1020. E aí você vai ter o seguinte, menos X que vai ser igual, né? Quanto que dá essa diferença? Vai dar 200, certo? Então, menos 200, tudo menos, multiplica por menos 1, fica tudo mais. X é igual a 200. Essa aqui é a nossa resposta final. Veja bem, dos 820 candidatos, né, à vaga de emprego, 200 disseram que são carpinteiros e que são pedreiros também. Bom, o que acontece, né? Nas alternativas, elas estão em porcentagem. Então, você tem que pensar o seguinte, ó, para quem tem mais dificuldade em trabalhar com a porcentagem. Vou montar uma regrinha aqui, ó. Por exemplo, 820 candidatos equivalem a 100%, correto? Logo, 200 candidatos equivalem a X%. Não vou chamar de X, não, porque nós já usamos a letra X. Vamos usar Y. Então, equivalem a Y%. Então, a gente vai fazer essa regrinha e nós vamos encontrar a porcentagem. Então, você vai fazer o seguinte, ó, multiplicando cruzado, 820 que multiplica Y vai ser igual 200 que multiplica 100. Você vai ter aí, por exemplo, 20 mil, não é isso? Então, você tem ali que Y é igual a 20 mil. Você vai passar dividindo, Y é igual a 20 mil
sobre 820. Y vai ser, eu vou cortar aqui um zero com zero, por exemplo, e aí eu tenho que dividir 2.000 por 82. Se você quiser montar 2.000 dividido por 82, eu vou pegar aqui, ó, 200, vou colocar aqui o 2, 82, deixa eu até colocar aqui, ó, estamos fazendo a continha na hora, 4,16, vai dar 164. Quando você subtrai 200 por 64, vai ser 36. Desce o zero. 82 aqui, ó, o 4 vai ser o mais próximo, vamos ver? 82 vezes 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 8 é 32. Vai dar 328, isso mesmo. Aí, quando você subtrai, vai ficar 32, não é isso? 32. Não dá para dividir, você vai colocar aqui o zero e você vai colocar aqui a vírgula, certo? Então, o que acontece? Vai ser por 3, ó, porque por 4 dá 328. Então, 82 por 3, 6, 24. Vai dar 246. Se você subtrair, aqui vai ficar 4, vai dar 94. Opa, peraí. Aqui pegou 11 menos 4, fica 74. Então, ali vai ser 74, certo? Então, assim, eu não preciso mais continuar. Por quê? Porque no problema, um detalhe importante aqui para você sempre destacar. Ele colocou aqui, ó, o valor aproximadamente. Então, você vai aproximar o valor. Então, em porcentagem, 24,3%. Pelas alternativas, temos aqui, ó, a letra C. Eu quis fazer a porcentagem assim, pensando no aluno que não sabe nem por onde começar para fazer a transformação para porcentagem. Então, nesse tipo de problema, nesse tipo de situação, usa-se a regra de 3 simples, tá certo? Sem nenhum problema. Tem aluno que já bateu os olhos, já tem facilidade em trabalhar a porcentagem mentalmente e já marca a alternativa. Não tem problema. Eu poderia fazer assim também, mas eu preciso mostrar, né, o desenvolvimento para o aluno que tem mais dificuldade, tá certo? Perfeito. Bom, então só vou complementar aqui, ó, 24,3%, que é o valor aproximado, tá certo? Fizemos aí a questão de número 2. Se você tirar essa parte da porcentagem, você comparar com a questão de número 1, aqui já seria a resposta final e você percebe que nós utilizamos o mesmo mecanismo, a mesma metodologia. É assim que você precisa pensar. Quer ver? Vamos olhar a nossa terceira questão. A terceira aí, questão da banca IDECAM, que é uma banca que também está crescendo bastante, né? A prova aqui é da Guarda Civil de Maracanaú, tá certo? Bom, a questão vai falar o seguinte, vamos lá. Durante um surto de gripe em uma escola, foram registradas informações sobre os sintomas apresentados pelos alunos da turma X, conforme o relatório divulgado. Observou-se que, aí nós temos as informações, tá vendo? Olha só, 23 alunos apresentaram febre, temos aqui, 34 alunos apresentaram tosse e 18 alunos apresentaram os dois. Veja que agora, nessa questão, nós temos o valor da intersecção. Agora nós temos. Ó, sabe-se ainda que 7 alunos não apresentaram sintoma algum e que o relatório englobou todos os alunos da turma X. Sendo assim, a porcentagem de alunos que apresentaram apenas tosse. Então, vamos por partes. São duas informações, né? Febre e tosse. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o conjunto A, que vai ser referente à febre, certo? Nós temos aqui o conjunto B, que vai ser referente à tosse. Você sabe que nós temos que começar pela intersecção
dos dois conjuntos, das duas informações. Nessa questão, nós temos esse valor. 18 alunos apresentaram tosse e febre. Então, você vem aqui e coloca 18, tá certo? O que acontece? Aí, agora, nós vamos voltando às informações. Olha só, 23 alunos apresentaram apenas febre. Cuidado com essa palavrinha apenas. Aqui você tem um peguinha. Anote aí que eu vou te mostrar onde que está esse peguinha. Quando a banca colocou ali a palavra apenas, tá? Eu quero mostrar uma coisa para você. Esse setor que eu estou colorindo de preto aqui, esse setor aqui, são as pessoas que tiveram apenas febre. Então, esse setor ali são as pessoas que tiveram apenas febre. E essa informação, ela já foi dada. Então, como assim ela já foi dada? Porque a banca colocou ali a palavrinha apenas. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar 23 e eu não vou subtrair ninguém. Porque esses 23 alunos, eles tiveram apenas febre. É um grupo exclusivo. Compara com a outra informação agora. O problema colocou aqui, ó, que 34 alunos apresentaram tosse. Veja que não tem a palavrinha apenas. Tem que 34 alunos apresentaram tosse. Aí, olha a diferença. Quando eu venho aqui na galera que tiveram tosse, tá vendo esse conjunto aqui? Lá dentro nós já temos 18. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e colocar 34 menos 18, entendeu? Eu tenho que fazer a diferença, né? A primeira informação, por conta da palavrinha apenas, eu não faço a diferença. O valor já é o valor final. No caso ali, 23. Quando eu faço agora 34 menos 18, quanto que dá? 12 com 4, 16. Então, 16. Vamos aproveitar o gancho. O que seriam essas 16 pessoas aqui? São aquelas pessoas que tiveram, olha só, apenas tosse, entendeu? Então, esse setor, aqui, por exemplo, o setor dos 23 e o setor dos 16 aqui, é o setor exclusivo de cada conjunto, entendeu? Bom, mas isso é uma questão de prática. Então, tome cuidado com essas palavrinhas. Apenas, somente, aparece bastante. É aqui que tem o peguinha das bancas, de maneira geral. Vamos lá. Continuando as informações. Sabe-se ainda que 7 alunos não apresentaram nada. Então, esses 7 alunos vão ficar aqui do lado de fora, tá certo? Bom, e agora é o seguinte. Aí você fala assim, o problema quer saber a porcentagem de alunos que apresentaram apenas tosse, que são 16 alunos. Ó, esses 16 alunos apresentaram apenas tosse. Aí você fala assim, essa porcentagem é em relação a quem? Aí ele fala de uma escola, de uma turma específica X. Ou seja, quantos alunos que tem essa turma? Então é só a gente agora fazer a nossa soma. Nós preenchemos o nosso diagrama. Você vai somar o 23, você vai somar o 18, você vai somar o 16 e você vai somar o 7. Somando tudo, nós vamos ter o valor de X. Então, olha só, vamos lá. Você vai pegar a galera que teve só febre, 23, mais a galera que teve febre e tosse, 18, mais a galera que teve só tosse, 16, mais a galera que não teve nada, 7. E aí, quando você faz essa soma, 23 mais 18, 41. 41 com 16, 57.
64. Então, a turma X tem 64 alunos, certo? 64 alunos. Aí, 16 alunos, que são os alunos que tiveram apenas tosse, quanto que isso equivale em porcentagem em relação ao total de alunos, que são 64 alunos? Veja bem, eu vou fazer essa conta de porcentagem um pouquinho diferente. Eu vou colocar assim, ó, 16, se você somar 16 mais 16 mais 16 mais o 16, certo? O que acontece aqui? Vai ser o seguinte, se você somar tudo, por exemplo, eu reparti os 64 em 4 partes, tá? Então, 16 aqui, ó, é 25%, 16 aqui, ó, é 25%, 16 aqui é 25%, 16 aqui é 25%. Então, em relação ao total de alunos, porque aqui vai dar 64, ó. Em relação aos 64 alunos, 16 alunos equivale a 25%. Então, pelas alternativas, ficamos aqui com a letra B. Eu poderia montar uma regrinha de 3 ali e encontrar a porcentagem novamente. Se você montasse, por exemplo, 64 alunos equivale a 100%. 16 alunos equivale a X. Ela ficaria nesse formato aqui. Mas eu pensei assim, ó, para talvez você começar a ter mecanismos na sua cabeça de fazer cálculo em porcentagem diferente. Por quê? Porque a porcentagem é outro assunto que é muito cobrado em provas de concursos. Tá? Praticamente todas as provas você tem a porcentagem. Então, até para você ganhar tempo na hora da prova. Tá certo? Então, a gente trabalhou aqui agora as nossas 3 questões do nosso simulado, tá? Eu fui mostrando passo a passo. Eu poderia ter resolvido diretão, mas para a gente pontuar esses detalhes, né? Para que você possa, de fato, aproveitar essas 3 questões para realmente aprender ainda mais sobre problemas de conjuntos, tá certo? Então, é isso. Qualquer coisa, manda mensagem aí para a equipe do Quórum. O pessoal é solícito demais. A nossa missão é fazer com que você, de fato, seja o centro do nosso trabalho e fazer com que você alcance aí a sua aprovação ou as aprovações, tá certo? A nossa meta é essa. Então, no mais, até a nossa próxima aula. Fala galera, tudo bem? Professor Fábio Rosar por aqui. Vamos hoje resolver algumas questõezinhas aqui de informática. Vamos começar a nossa bateria aí de resolução. Então, de tempos em tempos, algumas questões vão ser colocadas aqui para vocês. E se vocês quiserem ter acesso aí à plataforma, a outras questões, também saber mais informações aí sobre os cursos aí que nós temos para oferecer dentro da plataforma Quórum, aqui embaixo, então, desse vídeo, tu tens acesso ao link do nosso WhatsApp. Pode, então, fazer perguntas lá, a equipe de atendimento vai estar à disposição de vocês para responder essas perguntas. Então, a ideia aqui hoje é a gente responder algumas questõezinhas sobre hardware. Fazer aqui uma mega revisão sobre itens importantes de hardware. Então, a primeira questãozinha fala o seguinte: ao verificar o espaço ocupado por diversas pastas em seu computador, um usuário obteve as seguintes respostas. Então, ali, a banca lista 5 pastas e a pergunta é a seguinte: a pasta que está ocupando o maior espaço é A. Então, quando a gente estuda a parte de hardware e software, a gente passa, né, por uma parte mega importante, que é saber quais são as unidades da informática. Então, a menor unidade da informática é o bit, que vai ser formado por 0 ou por 1, e a gente tem aí uma composição de 8 bits que vai formar um byte.
E aí depois a gente tem os múltiplos, né? E eu vou escrever para vocês aqui, ó. Imagina que a gente tem um valor aqui próximo de 1000 bits ou 1000 bytes. Então ali eu vou ter 1 kilobit ou 1 kilobyte. Se eu tiver 1 milhão de bits ou de bytes, olha só, M de milhão, M de megabytes ou megabits. Se eu tiver bilhão, sai a minha unidade de giga. E se eu tiver o trilhão, é a minha unidade de tera. Então quer dizer que 1 trilhão de bits ou 1 trilhão de bytes representa 1 tera. Beleza. E aqui então, como é que a gente faz quando a gente pega uma questão dessa? E é comum as bancas colocarem de forma unitária, decimal ou de centena. Então, por exemplo, aqui eu tenho unitário, aqui eu tenho decimal e aqui eu tenho centena. E aí, na hora de a gente poder saber qual é a unidade maior, caso tu não tenha aí o traquejo da parada ainda, não saiba como de olho já bater e ver qual é o resultado, a gente vai substituir cada uma dessas grandezas aqui, cada um desses múltiplos, a gente vai substituir pela quantidade de zeros que ele equivale. Então, se eu tiver uma unidade em quilo, eu substituo por 3 zeros. Se eu tiver uma unidade em mega, eu substituo por 6 zeros. Se eu tiver a minha unidade ali em giga, eu vou substituir por 9. E se eu tiver por tera, eu substituo por 12. Então, bora trabalhar aqui, ó. 30 mega. Mega, eu tenho a ideia de quilo mega. Então, são 6 zeros. Vou colocar aqui, ó. Quilo mega. Show. 100 bytes. O 100 bytes está aqui, ó. Tá? Ele não tem nem quilo, nem mega, nem giga, nem tera. Então, o 100 está ali. 1 kilobyte. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. 1 kilobyte. Opa, então eu já estou percebendo que a minha pasta 1 é a maior por enquanto. Então, já vou riscando. Pasta 2 e pasta 3 não é. Agora, vamos ver na casa de giga. Quilo, mega, giga. Opa, passou aqui a pasta 1. Então, a pasta 1 ainda já não é mais a maior. Agora a gente tem a pasta 4 como a maior. E a pasta 5 eu tenho 3 tera. Então vamos lá, quilo, mega, giga, tera. Opa, então a pasta 4 não é a maior, ficamos com o gabarito letra E, então a pasta 5 é a maior. Isso aqui é muito comum aparecer nas provas, perguntando para vocês qual é a pasta maior, qual é o arquivo maior, ou às vezes até perguntar para vocês qual dos dispositivos de armazenamento de dados abaixo é o de maior capacidade. E aí trazem assim dessa forma, tá? Eles vão trazer aí os múltiplos e a gente precisa saber. Uma outra parte mega importante, a gente vai trabalhar aqui 3 itens, 3 blocos muito importantes na parte de hardware e de software, ou então que pode aparecer lá no teu edital como conceitos básicos de informática, ou até mesmo às vezes aparece como microinformática, e outros editais já citam mesmo hardware, e aí então tudo isso vai fazer, todos esses 3 itens que eu citei, vão fazer parte desse bloco que a gente está fazendo uma revisão aqui. Esse bloco de hardware ele é dividido em 3 grandes partes. A gente estuda as grandezas, a gente estuda os tipos de dispositivos e a gente estuda depois os tipos de hardware. E dentro dos tipos de hardware, a gente tem lá os mais importantes, que são as memórias e o processador. Aqui a gente tem uma questãozinha sobre um bloco muito importante, que tem muitas questões. Quando eu falo muito importante, é porque o índice de questões é muito grande. Então, há uma recorrência aí nas provas, que é a gente saber sobre os dispositivos de entrada e de saída de dados. E quando a gente fala de dispositivos de entrada e de saída de dados, a gente vai considerar que esses dados estão entrando e saindo lá no meu processador. Dentro, então, do meu gabinete, dessa caixinha metálica aqui que armazena os itens internos do meu computador, tem o meu processador. Quando os dispositivos jogam dados para dentro desse processador, esses são dispositivos de entrada de dados. Então, eles fazem com que os dados entrem no meu processador. Quando os dados saem do meu processador para esses dispositivos, eu tenho esses como dispositivo de saída. E tem alguns dispositivos que são dispositivos que fazem os 2 sentidos.
aí a gente diz que são dispositivos de entrada e saída, ou até mesmo podem ser tratados como dispositivos híbridos. Então a ideia de eu dizer se é de entrada ou de saída é sempre usando como base o meu processador. Então vamos lá, são dispositivos de entrada e saída respectivamente. Então se ele não dissesse respectivamente, é entrada e saída, mas não, ele quer o primeiro como entrada e o segundo como saída. E aqui eu já vou te dar o bizu de como tu responder essas questões no momento que tu estiver estudando, para que tu possa te ambientar melhor com cada um desses dispositivos. E aí quando a gente estuda por questões, e estudar por questões, galera, é uma fatia mega importante aí para os estudos de vocês. A gente não pode cair na ideia de só estudar a teoria para concursos públicos, principalmente aqui em informática, onde a gente tem algumas partes da matéria que são mais práticas. Então aqui vocês precisam ter ciência de que fazer questões é muito importante. Sempre falo para os alunos, né? O Neymar só não treina, o Neymar não só treina, ou o Neymar não só joga, ele treina e joga. Então, para que vocês possam chegar afiados na hora do jogo, na hora do vamos ver, vocês precisam treinar. E tu só consegue treinar se tu fizer questões, tá? Às vezes eu vejo que o aluno manja muito da teoria, mas chega na hora de responder questões, ele não sabe responder questões, ele não sabe encaixar a teoria na questão. Por quê? Porque ele não praticou, porque ele não exercitou. E aí chega na hora da prova, ele acaba se dando mal por alguns detalhes, tá? Então aqui, uma forma de tu responder essas questões estudando tu vai colocar o E sobre o dispositivo que é de entrada, o S sobre o dispositivo que é de saída e o E/S para aquele que faz os dois sentidos, entrada e saída de dados. Então, scanner joga dados para dentro do computador. Então, eu coloco um documento lá na mesa digitalizadora e jogo esse documento para dentro do computador. Microfone é a mesma coisa. Eu estou aqui, por exemplo, no estúdio falando no microfone e essas informações estão entrando no meu processador. Então, como ele quer, respectivamente, de entrada e saída, a letra A não é nosso gabarito. Monitor, dispositivo de saída de dados. Os dados saem do processador para o meu monitor. Mouse, dispositivo de entrada de dados. Então, o que ele quer é o invertido. Ele quer o primeiro de entrada e depois o de saída. Aí a gente tem aqui o teclado, dispositivo de entrada. Eu digito no meu teclado, jogo dados para dentro do computador. E a minha impressora é dispositivo de saída, então já achamos o gabarito. Se ele quer entrada e saída respectivamente, o primeiro é de entrada e o segundo é de saída. Os alto-falantes, dispositivos de saída. O projetor, dispositivo de saída, que vai fazer a mesma coisa que o monitor. Show? Bora para a próxima aqui, então, que fala o seguinte. Na arquitetura de computadores, a memória... Olha lá. Vamos começar aqui na questão, e é assim que a gente faz no curso, a dissecar a questão com aquelas expressões-chave que vão me fazer responder aquela questão de forma exata. Então, na arquitetura de computador, a memória, então, memória, tudo aquilo que armazena dados, CD, DVD, Blu-ray, pendrive, HD, memória RAM, memória ROM, cartão de memória, então tudo aquilo que armazena dados, perdão. Memória volátil. O que é uma memória volátil? Então, memória volátil é aquela memória que quando eu tiro a energia, os dados são apagados. Então, às vezes você está trabalhando no computador ali e o computador é desligado de forma inesperada. O que vai acontecer quando eu ligar o computador? Tudo aquilo que estava na tela sumiu. Por quê? Porque tudo aquilo que estava na tela estava armazenado numa memória volátil. Que quando há o desligamento da máquina, essa memória ela é zerada. E as memórias não voláteis são aquelas que mantêm os dados mesmo sem energia. Por exemplo, o pendrive. Tu tira o pendrive do computador, os dados continuam armazenados ali. Certo? E aí memória volátil pode ser chamada de memória também temporária, ou memória de trabalho. E a memória secundária, a memória não volátil, pode ser chamada também de memória permanente, porque os dados permanecem ali, tá? Então, memória volátil, utilizada pelo computador para armazenar temporariamente os dados em uso, recebe o nome de... Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos eliminar todos os itens dessa questão que não são memórias. Então, placa-mãe não é memória, barramento não é memória, slot não é memória, BIOS não é memória. Então, só sobrou a memória RAM. Ponto. Mata o gabarito ali, letra B, e tá tudo certo.
tá? E aí, para a gente finalizar aqui, a gente tem duas memórias com nomezinho muito parecido. Memória RAM e memória ROM. Então aqui, ó, a gente vai ver que tem a memória RAM e a memória ROM. Essa letra A, tu vai ver que a ação que ela faz, a letra A se repete 3 vezes, ó, apagar, ou seja, os dados são apagados quando eu desligo o computador. Memória ROM tem o O do não apaga quando eu desligo o computador. Fechado, galera? Então tá, repito para vocês. Tá aqui embaixo, então, o linkzinho aí para vocês acessarem, então, o nosso grupo do WhatsApp, o nosso central de atendimento do WhatsApp, perdão, para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem aí lá nesse atendimento do WhatsApp, e vem com a gente para estudar e se preparar muito bem, fazer questões. A gente vai fazer curso tanto teoria quanto teoria com questões, e a gente vai trabalhar então muitas questões aí durante o curso, beleza? Sempre deixo ao final das aulas lá dentro da plataforma, e aqui não é diferente, eu vou deixar para vocês as minhas redes sociais, se vocês quiserem me procurar por lá, tirar dúvidas, enfim, a gente pode conversar um pouquinho mais por lá também, valeu? Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.